Olá, meu nome é Juliana Guimarães, do Inglês para a Prova, e esse é o nosso vídeo de número 8. É o último da nossa série Guia para o seu mestrado. Último? Como assim, Juliana? Você não viu os outros vídeos? Olha lá! Então se inscreve aqui embaixo no nosso canal e assista. E no vídeo 7 eu falei o seguinte: olha, o inglês ideal para fazer o teste AMPAD é o inglês instrumental, mais especificamente o inglês instrumental AMPAD. Que é isso, inglês instrumental AMPAD? Eu não conheço. Então eu vou te falar. Foi eu que criei esse termo, porque eu parti do inglês instrumental e especializei na prova da AMPAD. Vamos ver uma figura para ficar mais claro essa ideia. Olha só, se você fosse fazer a prova da AMPAD hoje e você precisasse tirar uma nota muito boa na prova de inglês, qual inglês você estudaria? O inglês tradicional ou inglês geral? O inglês instrumental ou inglês instrumental AMPAD? Responda aqui embaixo, ó, coloca aí nos comentários. Qual deles você estudaria? Já colocou? Então vamos lá. Se você colocou, eu faria o inglês tradicional. O que acontece com ele? O inglês tradicional ele é muito abrangente. Por quê? Porque lá você aprende a ouvir, falar, ler e escrever. O foco dos cursinhos de inglês é o quê? Conversação. E AMPAD pede o quê? Leitura. Então, o inglês tradicional não é o ideal para a prova da AMPAD. Ah, então temos o inglês instrumental. Sim, é ele que é o ideal para a AMPAD. Ele é mais específico porque ele vai focar em uma habilidade que é a leitura. Mas o inglês instrumental tem um problema. Qual? O problema é que ele é muito genérico. O que quer dizer isso? Quer dizer que as estratégias de leitura, elas são muito amplas, muito genéricas, como se fosse assim, só para você ler um texto na faculdade. Ou os textos do inglês instrumental são textos gerais, não necessariamente AMPAD. Um suporte gramatical, mesma coisa, sem conexão com as questões, sem conexão com os textos AMPAD, ou seja, ele tem esse problema de ser muito amplo. Então, o inglês instrumental também não é o ideal para você. O ideal é o que eu chamo de inglês instrumental AMPAD. O que quer dizer isso, Juliana? Quer dizer que ele é específico? Com certeza, porque ele foca na leitura, mas além dele ser específico, ele é especializado na AMPAD. O que quer dizer isso? Quer dizer que as estratégias de leitura são aquelas que funcionam na prova da AMPAD, porque nem toda estratégia de leitura é aplicável na prova. Quer dizer que os textos aqui são textos da AMPAD, que são textos acadêmicos, que são textos jornalísticos da área da AMPAD. Não é qualquer área, não é área de biológica, não tem nada a ver. São das áreas que caem na prova da AMPAD. O suporte gramatical que a gente vai ver aqui, ele é todo específico e todo coerente com a prova da AMPAD, ou seja, ele tem a ver com os textos acadêmicos, tem a ver com os textos jornalísticos, tem a ver com as questões. Ou seja, o inglês que você precisa é o inglês instrumental AMPAD, porque ele é especializado nessa prova. Mas, Juliana, ainda não está muito claro para mim a diferença de inglês instrumental e inglês instrumental AMPAD. Talvez fique mais fácil para você se a gente colocar num quadro comparativo. Vamos dar uma olhada. Eu vou comparar aqui os outros cursos de inglês instrumental, porque nós já vimos que o inglês tradicional ou inglês geral não é o nosso foco. Então, nós vamos ter outros cursos de inglês instrumental e o inglês para a prova AMPAD. Com relação a tipos de inglês, os outros cursos vão abordar o inglês instrumental geral, que, como eu disse, ele tem esse problema de ser muito genérico com relação aos textos, às estratégias e o suporte gramatical. O nosso aqui, inglês para a prova AMPAD, vai adotar o inglês instrumental AMPAD, que quer dizer que tudo
tudo mesmo é voltado para a prova da ANPAD. Os textos, as estratégias, o suporte, as provas, tudo. Com relação ao reading, que é a leitura, os outros cursos vão focar na leitura de uma forma geral, que não necessariamente é para ANPAD, que não necessariamente são textos da área da ANPAD. Então, aqui o foco deles é bem abrangente. Inclusive, muitas universidades, eles têm cursos de inglês instrumental, só que o propósito é outro, é o propósito de uma leitura de uma forma geral. Aqui no Inglês para a Prova ANPAD, o nosso foco de leitura é específico para a prova de inglês da ANPAD. Quer dizer que os nossos textos são da área da ANPAD, são da prova da ANPAD, é tudo voltado para a ANPAD. Com relação às estratégias de leitura, os outros cursos vão focar as estratégias de uma forma geral, uma forma muito genérica, ou seja, não necessariamente as estratégias funcionam na prova da ANPAD, são aplicáveis na prova da ANPAD. Agora, aqui no Inglês para a Prova ANPAD, nós selecionamos aquelas estratégias que são realmente úteis, são funcionais para a prova da ANPAD. E mais, te mostrando como que a gente aplica essas estratégias nas questões, coisa que nos outros cursos é muito amplo, nem sempre mostra e não, como que é que aplica na prática. Com relação às provas, tem muito curso aí que vende pacote de provas. Isso quer dizer o seguinte, não necessariamente ali as provas são todas ANPAD. Pelo contrário, as pessoas me contam que, na verdade, ali dentro tem várias provas que são de outros tipos de provas, de mestrado, de doutorado, mas não necessariamente ANPAD. É diferente aqui no Inglês para a Prova ANPAD. Todas as provas são ANPAD. As mais recentes no formato online, inclusive, e as provas mais antigas que eram no formato presencial. Em relação à metodologia, os outros cursos de inglês instrumental, eles usam muito a tradução, mas tem muito curso que leva o nome aí de ANPAD e não necessariamente é focado na prova da ANPAD, porque eu fico pensando, a prova da ANPAD pode usar dicionário? Não. Então, se você não tem base de inglês, para que te serve a tradução? Aqui no Inglês para a Prova ANPAD, nós temos um método próprio que é chamado Método Inglês para a Prova. Deixa eu te mostrar os nossos pilares. Então, o método Inglês para a Prova, ele é sustentado no pilar What, How and Action. O what é o que estudar. A gente faz essa pergunta, o que eu vou estudar? O nosso conteúdo aqui, ele é especializado para a prova da ANPAD. O que você vai estudar? Depois vem o how. Como que eu vou aplicar este conteúdo especializado na prova, nas questões, lendo os textos? E por último, o action, que é a parte prática em si. E aonde que você vai fazer a parte prática? Nas provas da ANPAD, porque senão não faz sentido. O dicionário aqui no Inglês para a Prova ANPAD é um recurso para a gente fazer o nosso glossário, mas a gente não vai utilizar na hora que estiver fazendo a prova. Com relação ao suporte gramatical, o que acontece? Os livros de inglês instrumental, ele tem uma parte que é a gramática, mas ali, o que vai acontecer com os cursos que adotam esses livros, né, de inglês instrumental, que eu chamo de geral? Ali, esse suporte gramatical é apenas visto de uma forma muito rápida, sem foco e sem conexão com a prova da ANPAD. Ali não te ensina a gramática, é só uma passada rápida, só para você ter uma ideia. Por quê? Porque a gente não consegue aplicar a estratégia sem saber ler. Aqui no Inglês para a Prova ANPAD, o suporte gramatical ele é selecionado, focado nos artigos acadêmicos, artigos de revistas da prova de inglês da ANPAD. Então, aqui não é qualquer suporte gramatical, é aquele direcionado para a prova. Lembrando que
No nosso curso Inglês para a Prova ANPAD, você precisa ter uma base para conseguir aplicar as estratégias. Se você não tem essa base, lembre-se que a gente já falou no vídeo 5 do Gramática e Leitura. Com relação às características do curso Inglês para a Prova ANPAD, a gente fala que aqui é um curso prático, ele é objetivo, ele é organizado, todo estruturado para que você não perca tempo. Porque aqui você vai ter uma direção de estudo. Já está tudo ali, o que você precisa estudar, como que você vai aplicar e aonde você vai praticar isso. E por último, eu gosto de comentar sobre o professor. Saber inglês não quer dizer que você conheça a prova da ANPAD. Então, muito cuidado, porque senão você vai ter uma aula que não necessariamente tem a ver com a prova da ANPAD. Então, aqui no Inglês para a Prova da ANPAD, a professora que sou eu sou especializada em ANPAD. Agora você compreendeu o que quer dizer inglês instrumental ANPAD? Aqui no nosso curso, tudo, absolutamente tudo é especializado na prova de inglês da ANPAD. Os textos são ANPAD, o material é todo ANPAD, a gente trabalha as questões da ANPAD. Então, o que você vai estudar, como você vai aplicar todas as provas, inclusive o meu mestrado, é ANPAD. Então, você tem dois caminhos. Se você já tem uma base de inglês, então você pode ir direto fazer o curso especializado em ANPAD. Mas se você não tem, você vai precisar então fazer essa base primeiro e eu sugiro fazer o nosso curso Gramática e Leitura para te dar essa base, para te dar essa condição de ler textos em inglês e na sequência você faria o nosso curso Inglês para a Prova ANPAD. Mas eu nem te conheço direito, Juliana. Então, eu sugiro que você vá aqui no nosso canal do YouTube, aqui embaixo, ó, se inscreva no canal, veja os nossos vídeos, veja a minha didática. E eu gosto de dizer o seguinte, a gente aprende quando a gente se conecta com o outro. E eu espero que você se conecte comigo. E eu vou deixar aqui embaixo na descrição desse vídeo um link para você conhecer o curso Gramática e Leitura e um outro link para você conhecer o curso Inglês para a Prova ANPAD. E chegamos ao fim da nossa série Guia para seu Mestrado e eu espero de coração que tenha te ajudado, que tenha te dado um norte aí nos seus estudos. E se você gostou desse vídeo, deixe um like aqui para mim, compartilhe, deixe seus comentários e assista outros vídeos aqui no canal. E eu deixo para você um beijo no coração e nos vemos nos próximos vídeos. Até lá!